Boa noite, senhores e senhoras. Este livro foi escrito por um penitente católico no século XIX e eu tive a honra de conhecê-lo e de saborear tudo que ele escreveu, e hoje vou compartilhar com vocês. Espero que tenha êxito no que eu vou ler. Quinto dia. Jesus Cristo diz: eu sou a luz contra as trevas e a verdade contra a calúnia. Já começou a cair na terra o gelo do fim dos séculos. Este gelo é a falta de fé que reina sobre a humanidade nos últimos tempos. A revolta e a ingratidão da humanidade contra Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a consumação, faz Deus encerrar neste século a continuação da humanidade na terra. Este é o século da confusão e da guerra contra Jesus Cristo e sua igreja na terra. Satanás vai levantar 7 reinos para separar totalmente a humanidade de Deus e de seus mandamentos. O maldito rei da revolta, no furor do seu ódio e no desespero da soberba, pretende fundar neste século outro inferno sobre a terra. Mas antes deste século findar, o rei da soberba será repelido da terra, confundido e abafado no abismo do inferno, para nunca mais aparecer na face da terra. O maldito rei da soberba não ignora o seu castigo, porque foi ele o primeiro avisado desde a eternidade, mas como o ódio só vê a maldade do crime e a soberba surda segue o caminho do desespero, Satanás continua a sua revolta na terra até o dia do último combate das trevas contra a luz. Sexto dia. Jesus Cristo diz: eu sou a luz contra as trevas e a verdade contra a calúnia. Destruída e reconstruída a humanidade, não haverá mais confusão e nem guerra. Voltam em paz ao seio de Deus os que vieram de Deus, e permanecem com Satanás na confusão e na guerra a grande família da serpente, que recusou a paz, a luz e a verdade na terra. Os filhos da luz e da verdade, reunidos com os anjos, voam na imensidão de Deus, da terra ao paraíso e do paraíso à terra, no gozo da perfeita eterna felicidade. A destruição da humanidade não é castigo para os filhos da luz e da verdade, e sim o caminho certo que nos faz chegar à perfeição e à felicidade que foi prometida na criação, no paraíso, do primeiro homem, e castigo somente para a grande família da serpente que se uniu a Satanás na desobediência e revolta contra Deus e seus decretos. As trevas negaram a luz diante da mesma luz, e a maldade da calúnia negou a verdade, vendo o testemunho da verdade. Entre os encarregados da luz e da verdade na terra, nasceu a confusão contra a verdade e a guerra contra a luz. Esta negação da verdade, esta guerra contra a luz, faz nascer neste século a grande heresia contra Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Sétimo dia. Jesus Cristo diz: eu sou a luz contra as trevas e a verdade contra a calúnia. A maldita igreja das trevas e da maldade, da calúnia, levanta neste século
a guerra de fogo e ferro contra a igreja da luz e da verdade na terra. O ódio de Satanás, o poder da soberba, o terror do fogo, a crueldade do ferro, tudo será debalde para interromper os decretos divinos. No fim de todos combate Satanás e a grande família da serpente, repelidos na terra e confundidos no inferno, confessarão eternamente pela força do castigo a glória e o poder de Jesus Cristo, e os encarregados do testemunho da verdade contra a calúnia e da luz contra as trevas. Para ser fiel a esta missão, é preciso que passem pelo terror do fogo e a tirania do ferro. E ai daquele que diante da luz se tornarem cegos, e ouvindo a voz da verdade adormeceram surdo. Estes só despertarão no dia da justiça. 8º dia. Jesus Cristo diz: eu sou a luz contra as trevas e a verdade contra a calúnia. Estas verdades que te fiz ouvir no tempo santo da Quaresma são verdades. A humanidade separada de Deus e dos mandamentos zombam e não querem ouvi-la na terra. Porém, antes de findar este século, todas estas verdades serão realizadas e justificadas na terra diante de toda a humanidade, perante um só juiz. Esta verdade é uma missão de caridade, um chamado de amor e misericórdia que ainda faço aos pecadores na terra, antes do dia da ira e da justiça. Ai daqueles que zombarem da voz do amor e recusarem meu chamado, e sentado à margem do grande oceano e inimigo de si mesmo, padecem a sede eterna. Ai daquele que recusarem o convite para o grande banquete, porque estes ficarão com fome eternamente. Estes do fim são os mesmos do princípio. Jesus Cristo não se afasta dos homens. Os homens são quem se afastam de Jesus Cristo. Deus detesta o pecado, porque é obra de Satanás, porém ama aos pecadores e continua fazendo esforço e sacrifício para salvar aos pecadores que se aproveitaram dos frutos da redenção. Em qualquer parte da terra, aonde forem anunciadas estas verdades, farei chover graças divinas e misericórdias para a conversão e salvação dos pecadores. 40 dias como testemunho de minha palavra, e aonde forem ouvido e recusadas estas verdades, fala o castigo 40 dias como testemunho de Jesus Cristo na terra. Acreditem ou não, todos hão de confessarem: Deus falou aos homens na terra. Por isso, eu tenho essa ordem e fui intimado por Deus para transmitir para vocês que procuram o verdadeiro caminho da salvação. E Deus promete a todos os humildes e aqueles que temem a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, esses receberão o perdão de Deus. E assim como eu sou penitente como vocês, e agradeço a todos que me deram força para seguir nesta trilha
de passar um pouco do meu conhecimento. Eu estou passando e estou feliz, agradecido a Deus por ter vocês com essa paciência de ouvir e chegar no dia final nós possamos estar diante do Cordeiro, recebendo o seu chamado. Vinde bendito de meu Pai, possui o reino que foi preparado para vós antes que o mundo existisse. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.